e as pessoas que desconhecem o seu direito. Ótimo. E inserido também. Sejam bem-vindos. Obrigada. Reinaldo Moura. Reinaldo Moura. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui, né, nesse momento. Não fizemos nenhuma... não criamos nada de muita coisa, de estar falando sobre políticas públicas. Eu vou falar do que nós vivemos em nosso gueto. Vou falar do que eu vivo, do que é o dia a dia de políticas públicas. Então, como Gracinha, né, ela já é uma nossa voluntária, ela é técnica de enfermagem, e ela ajuda muita gente nessa área de salvando vidas. E me surpreendeu, agora no ano passado, ela me falando que vai fazer direito. Então tá de parabéns cada um de vocês que luta pelo direito. Então, Antônio Peixoto é um dos mais recentes formado na área de jornalista e se formou atualmente buscando conhecimento no grupo de amigos, o que é a realidade de políticas públicas. Hoje ele é jornalista e a gente vai passar assim algumas questões e vamos falar sobre as políticas públicas para vocês. Nós não vamos dar aula, porque nós não somos professores. Eu sou jornalista do grupo de amigos. Há mais ou menos 2 anos eu estava me formando e aí eu estava fazendo um trabalho sobre a Estação da Lapa. Por acaso era meu primeiro trabalho de acessibilidade, ou segundo na faculdade. E aí quando eu ia na Estação da Lapa eu via as dificuldades, principalmente em relação a lixo, degradação, essas coisas, e eu dizia, não, isso não está certo. E aí o que eu fiz? Eu comecei a percorrer a rua, entrevistar doutores, pessoas graduadas, como o professor Antônio Leodório, e aí depois disso eu estava procurando na internet alguma coisa sobre Pernambués, que eu já tenho uma raiz na periferia há mais ou menos mais de 7 anos. E uma das coisas que eu digo a vocês é que a oportunidade que vocês tiverem, TV, trabalho de faculdade, tem que levar a sério, porque aquilo é um exercício da profissão. Então, quando a pessoa se forma, ela já tem que estar capacitada. Você não vai pegar a experiência depois de se formar. Então, eu procurei lá Pernambués, aí apareceu um site, Fala Pernambués. E eu, rapaz, vou mandar um e-mail, porque eu sou muito curioso, eu gosto muito de mandar e-mail, receber e-mail. E aí o cara me respondeu, não tem por acaso ele era de outra entidade, ele disse, não, tem um trabalho muito bom aqui e tal. E aí eu pesquisei sobre esse trabalho e em cima disso eu encontrei uma matéria falando sobre uma passeata que teve em frente ao Ministério Público em 2011, em agosto de 2011. E aí o rapaz, sobre o passe livre, e eu já tinha feito um trabalho no ano 2006, imagina que eu me formei em 2011. O título era Estudantes Prometem Voltar às Ruas, sobre a questão do Salvador Card, que é um absurdo essa centralização. Eu, quando era estudante, eu ficava mais ou menos com muita dificuldade para ir no comércio, ir no Iguatemi, no comércio nunca fui, ir na Lapa, 7 horas da noite, às vezes, com assalto e tudo, eu achei aquilo um absurdo. E depois de 7 anos, eu acho uma passeata falando sobre isso. Eu disse, não. Isso sem ir lá, eu disse, eu vou lá no GPD. E aí eu fui lá no GPD. Eu fui lá no GPD, sozinho, sem conhecer o grupo, ninguém, tinha um senhor em uma cadeira lá sentado. E eu comecei a conversar com ele, ele disse, não, é porque tiraram meu direito acompanhante e tal. E eu fui tirar uma foto dele, com autorização da mulher dele, veio 2 seguranças em cima de mim. Eu tenho isso gravado até hoje. Não, aqui não pode fotografar não, porque aqui é proibido. Eu disse, não, mas como aqui é um local público? Ele disse, não, aqui não pode não. Eu fui embora. Depois disso, eu resolvi ir para a associação já gravando. Tenho essa gravação até hoje, a primeira gravação que eu fiz. Já gravando as pessoas, entrevistando. E engraçado que um dos meus primeiros atendimentos que eu fiz foi uma senhora que era portadora de marca-passo. E você veja como são as coisas, né? Eu levei ela para tirar o passe dela com acompanhante, e depois de uns 2 meses, isso era setembro, outubro,
ela disse: meu marca-passo está sem reajustar há mais ou menos 6 anos. E ela estava para morrer. Ela estava para morrer, ela passava mal toda hora, desmaiava, ficava tonta no lugar. E quando eu ia 2 vezes que ela passou mal, ela estava para morrer. Eu levei ela lá no hospital da UFBA. E quando eu cheguei lá, eu liguei para a filha dela: minha mãe já saiu. Ah, sua mãe saiu sozinha? Não. Ela está com minha sobrinha. Quando eu cheguei lá, ela já estava lá com uma pessoa da família dela. E quando eu voltei, ela já tinha reajustado o marca-passo. Hoje é uma pessoa assim, totalmente não está mais dura, não desmaia mais. E ela disse: eu não quero mais saber do passe livre porque meu médico não quer me dar o relatório com acompanhante. Eu disse: se o seu médico não quer dar, quem sou eu para poder questionar isso, né? Deve estar certo, ele estudou, não sou da área de medicina. E a minha lição que eu quero tirar disso, na verdade, é exatamente sobre esse trabalho que está aqui. Às vezes, acontece muito na associação, a gente busca uma coisa para a pessoa, mas a gente sabe que tem uma prioridade na saúde, às vezes tem uma prioridade. E a gente dá prioridade à saúde, às vezes. Às vezes ao passe livre, às vezes é. Por exemplo, deficientes mentais, precisam no CAPES pegar medicamento. Às vezes a gente dá prioridade ao passe livre, sim. Mas, como nesse caso aqui, que vocês vão ver, essa mulher está praticamente uma cadeira de rodas assim, toda torta. Então esse trabalho ele serve assim, primeiro, para dizer que a gente não gosta, a gente não faz doação. A nossa doação é de direito. Nossa doação, às vezes tem uma outra pessoa que doa comida e tal, mas eu estava até conversando na última reunião que teve do conselho, que isso a pessoa pode ficar acostumada a ir lá só para pegar alimento, entendeu? Muitas pessoas doam alimento, mas a gente tem que entender que existem órgãos hoje no governo do estado, na prefeitura, que funcionam, outros, como a UGPD, não funciona bem, mas tem órgãos que funcionam, que estão lá à disposição, e às vezes a pessoa não conhece, não sabe que existe isso. Então eu vou passar isso para vocês para mostrar o quanto é importante usar os serviços que estão prestando e denunciar o que estão prestando. O que vai acontecer? Para jogar a facilidade. Essa cadeira dela tem 10 anos. 10 anos. E as duas são absurdas. E aí, desse jeito, eu não conseguia nem de novo levar. Quando estão buracadas, estão ocupadas. Muitas coisas. Essa cadeira dela é ruim para ela. Que é voluntário. Esse rapaz que está falando aí, ele é lusiano. Há 11 anos atrás ele foi alvejado com 2 tiros. Ele tinha passado na polícia militar. E até hoje ele não teve o direito dele ressarcido pela polícia militar, porque ele entrou em coma na época e as pessoas, a família dele não soube buscar o direito dele, porque segundo a corporação da polícia militar, alega que ele já tinha passado do tempo de dar entrada no procedimento do direito dele até hoje. Então eu vim conhecer Luziano depois que aconteceu ele ser alvejado. Ele tomou 2 tiros na coluna, foi um assalto que teve, e hoje ele é um voluntário, né? Ele recebe benefício da Previdência e não da Polícia Militar. Mas a gente continua ainda lutando para que a Polícia Militar reconheça que ele foi passado em concurso, ele tinha direito de exercer o direito dele, e hoje já tem pessoas, já temos aí um oficial que vocês viram aí há pouco tempo que estava na cadeira de roda, né? Fazendo um trabalho. Olha como ele anda no meio da rua, porque a calçada não dá. Isso é grave. Falta ônibus, né?
não tem como andar na calçada. Mas falta um também para as pessoas que têm deficiência, cadeirantes. As pessoas estão recebendo trabalho. Parabéns a vocês pelo trabalho. E às vezes quando eu tenho ônibus, a elevação está quebrada. Pedra pau primeiro. Isso aí. Qual é a questão do grupo de amigos? Eu falei a vocês que a gente não vem aqui dar aula. A gente vem falar do que a gente vive. A nossa sociedade hoje é muito injusta nos seus direitos. Porque, me desculpe da expressão, mas a maior parte, quando ela sai do patamar que ela chega lá, ela olha para o amigo dela e se esquece dos direitos. O que é direito? Direito é aquilo que você, muitas vezes, vai esquecer que você se formou, mas vai ter um sobrinho seu, vai ter uma neta, vai ter um tio, vai ter alguém, vai ter uma avó, vai ter alguém que vai precisar de uma coisa muito importante. Nós somos obrigados a votar, votamos, mas muitas vezes esse voto nosso não busca esse direito desse voto. Porque muitos de vocês sabem nem quem votou. Quanto mais para buscar esse direito, quem votou, saber quem votou, se essa pessoa se chegou a vocês votaram, está realmente assumindo o seu papel de parlamentar, defendendo o direito do idoso, defendendo o direito das pessoas com deficiência, defendendo todo o direito. Então, qual é a nossa arma hoje? A arma do grupo de amigos. É justamente fiscalizar esses gestores, fiscalizar, saber se realmente eles estão falando, porque se eles não estão falando, a gente vai denunciar de vocês, muitas vezes a pessoa tem até não quero falar de política. Pessoas que entram na política vai trabalhar. Eu tenho 26 anos, não pretendo ser candidato a vereador, deputado, sou para vocês. Meu trabalho é social, trabalho de cidadania, nós temos um escritório aqui que vai ser. Em 2007, foi criado um artigo de lei, por então um vereador, um cadeirante que teve um acidente, que ficou paraplégico aqui em Salvador, chamado Aguilor Godilho, ele foi com uma cadeira de roda e ele fez uma lei, a lei 10.7/07, essa lei contraditória do direito das pessoas com deficiência, principalmente as pessoas com deficiência intelectual, que são as pessoas mentais. Por que isso, Rinaldo? Porque ele fez uma lei, que essa lei hoje imprime os direitos. Você vai lá buscar o seu direito, quando chega lá, é baseado em cima do artigo de lei. Então, o que é que diz lá? A Conferência das Pessoas com Deficiência, a gente está sempre buscando leis para que essas leis são obedecidas. A gente precisa, tudo precisa fazer mais leis, a gente precisa que as leis sejam obedecidas. Agora, o que é que nós precisamos? Buscar a vocês que estão aí na área de direito, fazer leis que já da Constituição de 88, que são leis que estão lá. Como aconteceu, a gente falar agora para mais ou menos 80 e poucos estudantes na área de direito na Católica, voltando no assunto, deixando um pouco o assunto de etnologia, e voltando para o assunto de um negro aqui em Salvador, chamado Edmilson, que foi preso no carnaval, brincando no carnaval, ele entrou em uma briga e lá tinha um mandado de prisão para Edmilson. E o que é que acontece? Quando a polícia militar fez o papel dela, a polícia militar chegou lá e quando mudou na identidade tinha lá Edmilson da Conceição, mãe Isabel Conceição. E o que é que acontece? Tinha uma prisão decretada para ele. E essa prisão já estava mais de prisão procurando Edmilson. Por aquilo que parece, até Edmilson no carnaval. Muito bem, Edmilson foi para a delegacia, só que o delegado não verificou a origem da identidade da vida desse Edmilson. Edmilson foi preso inocente com nome homônimo, o nome de outro Edmilson. Então, a gente, o leigo, o Reinaldo Moura, soube da prisão e a gente foi investigar por que Edmilson foi preso. Sabe que vocês fazem isso? A gente tem que saber realmente, porque se matou, se roubou, vai buscar quem fez. Da prisão e buscar quem realmente, mas aquela pessoa que está inocente, não. E aí a gente foi, a polícia militar fez o papel dela, pegou, prendeu, levou a polícia civil e entregou o delegado. Só o delegado prendeu. Só que quando eu fui buscar as origens, comecei a buscar, entendi que Edmilson não era aquele Edmilson, eu tenho informação de direito, entendi que aquele Edmilson não era o Edmilson culpado. E aí eu comecei, para acabar de completar, Edmilson, a
família de Edmilson toma um empréstimo de R$7 mil para poder pagar um advogado. O advogado tomou esse dinheiro emprestado de agiota e terminou que esse advogado subiu. E aí Reinaldo Moura entrou na causa. O que eu fiz? Ele falou uma coisa importante. Vou buscar os serviços do Estado. Fui para a Defensoria Pública do Estado da Bahia, fui para o Ministério Público e cheguei lá na Defensoria Pública com a documentação dizendo que aquele Edmilson era um Edmilson inocente. Aí o juiz perguntou, senhor Reinaldo Moura, como é que você vai? Eu tenho prova, porque esse Edmilson, como é que você vai buscar, entendeu? As origens todas. Tudo ao contrário, o cara passou 9 meses na cadeia, mesmo assim eu não estava dizendo que esse Edmilson era inocente. Foi aí. Hoje Edmilson está aí, ele deu um depoimento agora, mas ele chorou. Você pense nas causas que foi feita para Edmilson. Hoje ele está solto, mas eu digo assim, foi um sofrimento. Vocês que estão estudando nada de direito, busque sempre isso, saber o que é realmente verdadeiro. Coisa interessante que ele falou, da alimentação, das cestas básicas e tal, das associações. A nossa atitude maior é buscar que cada pessoa conheça a pessoa com deficiência, ela é capacitada para o mercado de trabalho, ela tem 5% da conta de trabalho, ela vai trabalhar, que muitas vezes tem aquela pessoa que está na vaga daquela pessoa com deficiência e aquela pessoa com deficiência não está lá. É um dos direitos que é, por exemplo, o idoso, que está na lei do artigo 1741/03, aquele idoso que está às margens da sociedade e ele não contribuiu para a Previdência Social, ele está lá amigo, morrendo, como hoje eu peguei uma matéria agora de manhã, de uma senhora que está com uma perna dessa forma, amputada, assim. Será que naquela cidade, naquele local, não tem alguém que sabe o que é políticas públicas para pegar essa senhora, levar o CRAS? O idoso só tem direito com 65 anos. Mas na lei diz, quando o presidente Lula decreta lá, artigo federal, na Constituição Federal, que o idoso é a partir de 60 anos. O idoso de 60 anos, vocês sabem até hoje, não passa uma política pública para o idoso aqui em Salvador pegar com a sua identidade um transporte daqui para ali. Quer dizer, ele de Lauro de Freitas para aqui, ele é idoso. Daqui para lá, ele não é idoso. Então, o que é que falta nisso aí? Falta os vereadores da Câmara Municipal regulamentar a lei do artigo 10.741/03 para que esse idoso venha ter direitos de políticas públicas. Porque foi você, foi eu, foi ele que colocou ele lá. Então, isso aí está faltando na sociedade. E a gente veio o movimento de quebrar terras, de destruir, de quebrar. Tá bom? Terminar você. Pode falar. Nossa movimentação em jornal, tudo isso, durante nossos 25 anos, nunca foi de quebrar nada. Recentemente, iniciamos o Conselho Tutelar, o presidente do CMDCA. O Conselho Tutelar houve uma eleição agora, pessoas com deficiência, com escola aqui no bairro de Pernambués, tendo que votar lá no Cabula, saindo daqui do Cabula para voltar lá para o Conselho Tutelar do município. Então, tudo isso é uma falta de respeito com as pessoas com deficiência, com nossos idosos e com mais direitos dos instrumentalistas. Recentemente, uma jovem aqui de Pernambués, de 11 anos de idade, ela foi abusada sexualmente, um jovem levou para casa, lá já tinha mais 4 pessoas esperando. Quando ela terminou de ter o ato com esse namorado, mais 4 já tinham lá. E quando ela desceu, mais um ainda usou essa menina. Então, e a gente foi lá para o Conselho Tutelar, tudo bem. Qual é a proteção de medida contra a sabe dessa jovem de 11 anos? Queria o quê? Que a menina saísse da casa e tal, para poder denunciar e tal. Essa menina está aí com esse filho até hoje, entendeu? Como aconteceu essa jovem aí na passarela que foi morta, o rapaz saiu da prisão, quando foi no outro dia, foi lá e matou a jovem. Então é preciso que vocês que estão fazendo área de direito, busquem mais denunciar esses direitos. A violação dos direitos é mais do que tudo. Porque quando você começa a denunciar, você começa a atingir o patamar da sociedade. Então é isso que está faltando nas políticas públicas. Só fechando um lugar para vocês terem ideia. É preciso que a gente tenha o conhecimento desse trabalho que vocês fazem e que esse reconhecimento seja uma coisa constante no dia a dia, porque esses depoimentos que vocês trazem, não só aqui na sala de aula, mas em quaisquer outros locais que vocês estão, com certeza vocês conseguem salvar muitas vidas. Porque na maioria das vezes não é a vida física só, é a vida espiritual também, psicológica, que como o Antônio Peixoto falou aí, né? Uma senhora que está marca passo e que de repente não tem nenhum apoio da própria família, uma infinidade
totalidade de outras questões, inclusive o desconhecimento dos direitos, que vocês trouxeram muito bem. E as pessoas às vezes não conhecem na totalidade dos seus direitos e acreditam até que não tem direito aos direitos, né? É muita fé, então, parabéns pelo trabalho de vocês.